Bem-vindo ao Ecos do Passado, o podcast que te levará numa viagem fascinante pela história. Aqui exploramos os eventos, personagens e narrativas que moldaram o mundo em que vivemos hoje. Neste episódio, mergulharemos nas transformações geopolíticas, econômicas e sociais que deram origem ao conceito tão complexo conhecido como a Nova Ordem Mundial. Com a ajuda dos especialistas da área, Enzo Miguel, Matheus Miller, Arthur e Kathleen, estamos prontos para desvendar os segredos por trás desta nova configuração do mundo. Então, vamos começar. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Miller e eu vou falar um pouco sobre alguns antecedentes e a definição da nova ordem mundial. Bom, primeiramente, nova ordem mundial é um conceito que passou a ser muito utilizado para se referir à nova configuração geopolítica global, que surgiu após a Guerra Fria, ou seja, com o fim da União Soviética e o estabelecimento dos Estados Unidos como principal potência mundial. E esse termo, né, nova ordem mundial, descreve um período de mudança dramática nas relações políticas e no equilíbrio de poderes globais. O conceito surgiu após o fim da Guerra Fria e é frequentemente associado a uma série de tendências, como globalização econômica, integração, ascensão de múltiplos centros de poder, aumento das organizações internacionais, enfrentamento de problemas transnacionais e etc. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética emergeram como superpotências e passaram a disputar a hegemonia global. Essa disputa, que não acontecia de forma direta, né, que não tinha os dois países no campo militar, ficou conhecida como Guerra Fria, porque por esse mesmo motivo não tinha a enfrentação direta e resultou em um mundo bipolar, ou seja, com dois polos de poder. De um lado estavam os Estados Unidos, de economia capitalista, liderando um bloco de países também capitalistas, e de outro lado o mesmo acontecia com a União Soviética, mas com uma economia socialista e aliado também contrário ao capitalismo. Durante mais de 40 anos, essa oposição foi dominante no cenário internacional. Isso fez com que os conflitos internos e interesse dos demais países também estivessem submetidos à lógica do mundo bipolar. O resultado disso, na prática, levava a um alinhamento quase obrigatório com uma das superpotências. Essa organização mundial manteve sua força até meados do ano de 1980, mas passou a dar sinais de deterioração com a queda do Muro de Berlim, em 1989, que resultou na reunificação da Alemanha e na dissolução da União Soviética, em 1991. A nova ordem mundial prevalece até os dias atuais, marcada pela ascensão de processos como a globalização econômica. Há, na atualidade, diversos polos de poder no mundo, nos âmbitos político, econômico, tecnológico, cultural e ambiental, que marcam a diversidade global. Bom, a nova ordem mundial não é um conceito único e definido, mas uma expressão que pode se referir a diferentes visões ou perspectivas sobre as mudanças geopolíticas e econômicas globais. Uma característica importante da nova ordem mundial é a multipolaridade, ou seja, a existência de vários polos de poder no globo. As nações do mundo apresentam certo desenvolvimento ao longo das últimas décadas e, principalmente, aumentaram de forma significativa o seu grau de integração. Desse modo, a nova ordem mundial representa um mundo mais conectado, diverso e desenvolvido. Essa expressão abrange ainda a ideia de uma sociedade mais tecnológica, consumista e individualista, e possibilita a formação de diversos fóruns, organizações e acordos supranacionais, como os blocos econômicos que as contribuem ativamente para as discussões de interesse geral. Algumas características frequentemente associadas a essas expressões, como a globalização, que seria um
interconexão de economias e sociedades através de comércio, investimento e tecnologias. Temos a multipolaridade, que seria o poder global quando é distribuído entre várias nações ou blocos de poder, ao invés de ser dominado por uma única superpotência. Temos a integração econômica, que seria a formação de blocos econômicos regionais e acordos comerciais transnacionais. Temos também a tecnologia e comunicação, que seriam os avanços tecnológicos que diminuem as distâncias e aceleram a comunicação e a troca de informações. Temos as preocupações ambientais, com o reconhecimento crescente da necessidade de gestão sustentável dos recursos naturais e combate às mudanças climáticas. Os movimentos sociais têm como maior influência de movimentos sociais que transcendem fronteiras nacionais, muitas vezes impulsionando pelas redes sociais. Bom, temos conflitos e cooperação, que seria uma complexa teia de alianças e rivalidades internacionais, com a diplomacia e as organizações internacionais desempenhando papéis cruciais. E por fim, a cultura e a identidade, que seria um diálogo contínuo entre a preservação da identidade cultural e a aceitação da diversidade cultural. Bom, o que predomina na época que se dá a globalização é a visão neoliberal do mundo. Em todos os países, as práticas e as ideias neoliberais estão presentes e o processo de globalização aparece de forma particularmente acentuada no âmbito da ideologia que se criam e recriam, ou mesclam e degladiam. É claro que elas não se difundem de modo homogêneo. Ao contrário, concretizam-se irregular e contraditoriamente. O nacionalismo, tribalismo, localismo, provincialismo e outras peculiaridades ou extrensidades revelam-se com frequência obstáculos à difusão e assimilação de práticas e ideias neoliberais. Agora, voltando para esses dois eventos que marcaram o final da Guerra Fria, sendo eles a queda do Muro de Berlim e a queda da União Soviética, após eles, os Estados Unidos conseguiram assumir o posto de maior potência global, já que não possuíam mais nenhum rival que tivesse o mesmo poder da União Soviética. Mesmo a Rússia, que era a principal herdeira do espólio soviético, não tinha mais o potencial militar da antecessora, já que ela passou por uma grave crise econômica durante a transição para o capitalismo. Esse processo foi, inclusive, fortemente influenciado pelos próprios americanos para preservar o cenário global. Dessa forma, os Estados Unidos puderam expandir o seu domínio ao redor do mundo e conseguiram impor uma hegemonia capitalista sobre diversos países. Essa hegemonia capitalista foi associada à integração econômica, intercâmbio cultural e social, e foi incrementada pelas novas tecnologias do campo da comunicação e transportes. Isso tudo levou à consolidação do processo de globalização, como é hoje em dia. Cabe ressaltar, no entanto, que esse processo não foi um sinônimo de desenvolvimento equivalente entre os países. Ela integrou e espalhou processos de produção e o consumo de mercadorias pelo mundo, mas manteve uma hierarquia internacional e não resultou na diminuição das desigualdades sociais e regionais. Além disso, dá para falar que organizações militares que foram muito importantes durante o período da Guerra Fria, como a OTAN, apesar de ainda serem importantes hoje em dia, passaram a ocupar um segundo plano, em benefício dos blocos econômicos. A expansão americana, a partir daí, se deu muito mais pelo campo econômico do que pelo militar, embora os Estados Unidos até hoje participem de conflitos bélicos, seja influenciando outros países. Esse cenário levou muitos pesquisadores a criarem, em oposição ao período da Guerra Fria, ou seja, em oposição ao mundo bipolar, o conceito de mundo unipolar, ou seja, dominado só pelos Estados Unidos. Essa classificação, no entanto, não era consensual, já que ao mesmo tempo que houve um fortalecimento muito grande dos Estados Unidos, também houve um fortalecimento de outros países, como Japão, Alemanha
e de diversos blocos econômicos, como a União Europeia. Desse modo, outro grupo de pesquisadores considera que o termo multipolar seria mais adequado para identificar a dispersão de polos de influência ao redor do mundo. E ainda um terceiro grupo que defende o uso do termo unipolar, para descrever a ocorrência de uma ordem globalizada, com a existência de diversos polos de poder, mas que ainda assim está sob a liderança dos Estados Unidos. E, por fim, vale dizer que essa dinâmica não é algo fixo, e diversos fatores podem alterar ela. Por exemplo, a ascensão da China nos últimos anos, ou a recuperação da Rússia, podem alterar o cenário internacional e fortalecer outras teorias dos polos de poder. A formação de blocos econômicos como o próprio Mercosul, bem como acordos econômicos, principalmente entre a Rússia e a China, também vai possuir um papel fundamental nessa reconfiguração da política internacional. Cada vez mais países buscam fugir da influência do dólar e da dependência da economia dos Estados Unidos. Mas vale ressaltar que classificações respondem a pontos de vista distintos, que enfatizam aspectos diversos. Então não dá para facilmente dizer qual das visões está correta, se é o mundo unipolar, multipolar ou unimultipolar, já que é preciso levar em conta o contexto e os objetos de cada autor ao usá-la, ou seja, as suas intenções. Boa tarde. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as divisões em geral. Bom, primeiramente, podemos dizer que outra característica da nova ordem mundial é a substituição da antiga divisão do globo entre leste e oeste, composta por países socialistas e capitalistas, respectivamente, para uma nova divisão: países desenvolvidos ou ricos, localizados majoritariamente no hemisfério norte, e países subdesenvolvidos ou pobres, localizados majoritariamente no hemisfério sul. Assim como a divisão entre leste e oeste, a divisão entre norte e sul contém exceções. A mais notável é a Austrália, país de renda per capita elevada, mas que está localizado na região sul do planeta, bem como a ocorrência de uma classificação intermediária entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, a de países em desenvolvimento. Essa classificação dos países em desenvolvimento engloba nações que têm crescido economicamente, como a China, a Rússia, o Brasil, a Índia, entre outros. Bom, o papel do Brasil na nova ordem mundial pautou-se em transformações em seu comportamento político e econômico. Primeiramente, no âmbito político, o regime ditatorial foi substituído na década de 80 por uma democracia presidencialista, quando os governos posteriores adotaram uma política neoliberal, minimizando assim a participação do Estado na economia e garantindo o predomínio da iniciativa privada, inclusive em setores estratégicos como a mineração, os transportes, as telecomunicações e energia. Essa postura seguiu uma tendência internacional posta no chamado Consenso de Washington, em que os países do chamado Norte desenvolvido pressionaram os países do Sul emergente para a adoção de políticas neoliberais, além de uma maior abertura comercial por parte desses países, o que se viu plenamente nos anos 2000 do país. No entanto, na década seguinte, o país passou a compor duas frentes internacionais de contraposição ao domínio dos países desenvolvidos. De um lado, o país integrou a retomada de ideias de esquerda que passaram a compor boa parte da América Latina, estabelecendo uma medida de contestação, sobretudo, aos Estados Unidos, o que teve maior representatividade no fracasso da ALCA, que seria a Área Livre de Comércio das Américas. Por outro lado, o país também integrou o grupo dos chamados BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul,
em que as principais economias emergentes se uniram de modo informal em uma posição de ações estratégicas do contexto econômico e político internacional. Um exemplo dessa atuação são os esforços brasileiros em fortalecer o Mercosul e, propriamente, o continente sul-americano como um todo, estabelecendo uma maior integração com países da região, como a Venezuela, por exemplo. Outro é a criação recente, em conjunto com o restante do BRICS, de um banco financeiro para conceder empréstimos a países subdesenvolvidos e ampliar a colaboração Sul-Sul, ou seja, a integração das nações em desenvolvimento, que poderá fazer frente ao Banco Mundial e ao FMI nos próximos anos. Em resumo, podemos dizer que o Brasil, no contexto da nova ordem mundial, integra a perspectiva dos países periféricos em busca de melhores condições para a promoção do desenvolvimento e para fazer frente às nações do Norte. Para isso, será necessário que o país encontre uma maneira de melhor se desenvolver no plano tecnológico e industrial, a fim de diminuir a sua dependência no contexto da divisão internacional do trabalho.